Boa noite a todos. Eu sou o presbítero Rodrigo e estaremos nesta noite tratando o assunto acerca da Escola Bíblica Dominical. E as Assembleias de Deus Ministério Madureira, elas utilizam o material da editora Betel, que é a casa publicadora, e neste primeiro trimestre de 2020 foi adotado um dos temas mais pertinentes, já começou o ano. Fiquei extremamente feliz ao conhecer e ver este tema, que é tratar sobre a família. E neste primeiro trimestre foi tratado acerca da família natural segundo os valores cristãos. Sim, valores cristãos que têm que sim voltar ao seio da igreja, tem que voltar sim ao conhecimento da igreja, tem que voltar sim no trato da igreja, porque muitas das vezes a própria cristandade ela tem negligenciado, ela tem deixado de lado alguns valores cristãos acerca da família. E o que nós vemos disso é uma derrocada social. Nesta última lição, nós estaremos tratando sobre o relacionamento cristão, Deus e a família. Sim, Deus e a família. É a convergência, é a mão poderosa do Senhor através do sangue de Jesus, através dos ensinamentos, através do Espírito Santo. É o motivo e qual a força que nós temos, sim, para que ainda possamos constituir família conforme os moldes da cristandade. Agradeço primeiramente ao Diácono Vitor por este convite. Peço desculpa novamente porque eu não tenho essa proficiência realmente com tecnologia. Agradeço pela vida do pastor Jorge, que com muito carinho, muita paciência, muita sabedoria, ele vem conduzindo a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro de Lourdes, aos irmãos que são co-irmãos de Assembleia, aos alunos, principalmente aos alunos da Escola Bíblica Dominical, ao qual é o motivo de todo este mover estar acontecendo. Vamos orar aqui pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê paciência neste momento de pandemia, que a mão do Senhor possa estar sobre nós, e é isso que nós gostaríamos de fazer esta primeira oração em nome de Jesus. Amém, irmãos? Querido Deus, eterno Pai, é pelo santo nome de Jesus, Senhor, que nós estamos aqui nesta noite, para glorificar e agradecer teu santo nome. Sim, meu Pai, que pelo nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, através do Espírito Santo, Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos fé, sim, para que nós possamos conduzir as nossas famílias conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Sim, meu Pai, que tua mão poderosa possa estar nos guiando. Sim, meu Pai, nos convença do pecado, do juízo e da justiça. Sim, que nós possamos ter famílias, meu Pai, guiadas pelo santo nome de Jesus Cristo, através das doutrinas bíblicas ensinadas pelo Senhor. Sim, peço a Ti, meu Pai, que dê à cristandade, Senhor, um modelo de família, meu Pai, conforme a Tua vontade. Sim, dai-nos sabedoria, meu Pai, para nós estarmos passando, Senhor, neste momento de pandemia, este momento de caos, este momento, Senhor, onde as pessoas estão perdidas, onde as pessoas estão desesperadas. Dai-nos sim paciência. Dai-nos sim sabedoria. Sim, meu Pai, que nós pedimos e agradecemos pelo santo nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, e vamos estar dando início à nossa aula com a introdução. Tá, irmãos? Peço novamente desculpa aqui, mas nós vamos estar conduzindo essa aula em nome de Jesus. Amém? Relacionamento do cristão, Deus e a família. Vamos, em princípio, tá, irmãos, ao texto áureo está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. E a palavra de Deus, ela nos insta: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Verdade aplicada. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Meus queridos, o que a palavra de Deus e que o autor, com muita sabedoria, através do Espírito Santo, ele nos traz à luz nesta noite, é concernente ao relacionamento do cristão com Deus. A igreja, elas tem que estar alicerçada na vontade única e exclusivamente de Deus, através dos ensinamentos de Jesus Cristo. E objetivos da lição. O que nós temos que saber daqui sabendo? O que nós temos que sair daqui tendo certeza que nós temos que sair daqui com a nossa fé alicerçada. Primeiro, nós temos que saber os níveis de relacionamento de Jesus. Mostrar os aspectos da vida cristã e da sua relação com a família e enfatizar a relevância do relacionamento com Deus. E no nosso texto de referência, nós estaremos
abordando acerca do Evangelho de Lucas, que descreve do seguinte, Lucas capítulo 2, versículos 51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E lhes sujeito. E a mãe guardava o seu coração todas as palavras. Lucas 12, versículo 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas capítulo 12, versículo 26. E se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Amém, meus queridos? E aqui são os textos, é a Bíblia sendo exposta, é a Bíblia sendo aberta aos nossos corações. E o que nós temos que aprender, meus queridos, é que o Evangelho do Reino ele é um Evangelho que confronta. Se nós não estamos sendo confrontados pelo mundo, se o mundo não está nos perseguindo, por causa do Evangelho, nós estamos vivendo um Evangelho que não é o que Jesus Cristo nos deixou. Em momento algum aqui, a palavra de Deus nos insta contra a família, nos insta em desobediência contra a família. Tenho um testemunho de pessoas próximas que foram ensinadas acerca disso de uma maneira errada, de uma maneira simplória, por melhor dizendo, para não falar de má fé, ao qual elas negligenciaram, inclusive, uma vida familiar em detrimento à obra de Deus. E nós estaremos entendendo um pouco essa passagem aqui acerca de qual contexto e qual a luz realmente que Deus, através de Jesus Cristo, Filho encarnado, ele quis nos deixar neste momento. E nós temos que entender aqui, irmãos, que nós estamos falando do início do primeiro século. Tá? O Evangelho de Mateus ele foi escrito por Levi, um cobrador de impostos, no ano de 60 e 65 depois de Cristo. Ou seja, quase 30 anos depois da morte de Cristo, o primeiro dos evangelhos sinópticos que está hoje no cânon sagrado, ele foi escrito, conforme a tradição, para os judeus, para trazer aos judeus o cumprimento e ênfase das profecias messiânicas, ou seja, ela ensinar os judeus a palavra de Deus e que Jesus estava vivo, que Jesus era o verbo, que através da vida dele todas as profecias foram cumpridas. Ou seja, nós temos que entender o conceito original. E o conceito original foi para o judeu lá do primeiro século. Irmão Rodrigo, traz aplicações para nós? É claro. Claro que traz. A Bíblia ela é atual. A Bíblia ela é contemporânea. Mas nós não podemos desprezar e simplesmente descartar essa origem sua histórica e nós estaremos abordando acerca disso. As outras passagens estão no Evangelho de Lucas, escrito aí aproximadamente entre 58 a 60 anos. A tradição nos ensina que Lucas, apesar de estar depois, ele foi escrito 2 anos antes, ele foi escrito antes do Evangelho de Mateus, por Lucas, um médico. A tradição ela fomenta que ele era grego, né, de Antioquia, e o apóstolo Paulo vai tratá-lo como discípulo amado ou cooperador. Esteve com Paulo até a morte de Paulo, e ele trouxe, né, em princípio o Evangelho de Lucas ele foi escrito a Teófilo, mas claro que há uma abordagem para o restante da cristandade. E esse material, a sua literatura era tão bela, tão bem redigida, com foco para os gregos, porque os gregos ao qual veio o berço da filosofia ocidental, eles tinham necessidade de cartas, eles tinham necessidade de tratados bem escritos, tratados bem redigidos, e Lucas ele teve um apreço tão grande que ele é considerado, inclusive, a nível dos textos gregos clássicos. E ele foca e enfatiza muito o relacionamento de Cristo com as pessoas. Então Lucas, quando ele vai apresentar Jesus Cristo aos gregos, ele traz um Jesus Cristo correlacional, porque os gregos eles tinham na sua natureza deuses mitológicos que eles estavam um nível extremamente acima
E quando eles queriam relacionar-se, eles vinham através de aparições. Zeus, por exemplo, ele vem manifesto muitas das vezes em forma de águia. Eles tinham relacionamento com as mulheres. Os gregos, eles tinham que fazer constantes sacrifícios para agradar estes deuses. Então, conforme a mitologia grega, era o sacrifício e era a adoração dos homens que os mantinham firmes. Então eles acreditavam que quando havia uma seca, quando havia alguma catástrofe natural, ou eles perdiam uma guerra, é porque eles não estavam adorando suficientemente a este Deus. E este Deus ele estava cobrando a adoração deles. Então Lucas ele vem, através deste evangelho, e ele traz um Cristo relacional. E aí nós vamos falar um pouco mais à frente também da humanidade de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Item 1. Diferentes níveis de relacionamento. Jesus, durante o seu ministério terreno, vivenciou diferentes níveis de relacionamento, deixando o exemplo e instruções aos seus discípulos sobre tão relevante aspecto da natureza humana nesta terra, o aspecto relacional. Ou seja, o homem, o ser humano, ele não é feito para ficar sozinho. O ser humano ele não é constituído de atributos solitários. Nós temos necessidade sim de relacionar. Nós temos necessidade de estar junto. E isso a Bíblia vem nos mostrar lá em Babel. O homem ele começou a se unir em cidades e estados e ali passou-se de um convívio familiar seminômade para um convívio fixo e ali começou a fundar noções de cidade, de estado. Ou seja, o homem, desde seu primórdio, pós-diluviano, ele é um ser relacional. E antes também, apesar de ter caído, apesar de haver homicídio nos primeiros filhos, né, Abel e Caim, Deus nos fez correlacionais. Deus vinha ao Éden para ter com Adão, ou seja, nós temos necessidade de correlacionar, nós temos necessidades de relacionar. A natureza de Cristo, e aí muito com foco no Evangelho de Lucas, ele mostra Cristo, um homem com uma natureza humana. Tá? Por quê? E o que nos prova isso? Que Cristo ele tinha um corpo verídico, ele sentiu dor, ele sentiu hematidrose, ou seja, seu corpo sangrou ali quando ele estava extremamente cansado, estressado, muito próximo ali da sua paixão e morte. Ele tinha uma alma racional, ele tinha uma mente humana, ele passou por tentações, ele praticava disciplinas religiosas. A palavra nos fala que ele ia à sinagoga aos sábados, ele lia, ele passou pela Páscoa, ele cumpria todos os rituais, ou seja, as festas judaicas, elas vieram todas acerca de Cristo, mas Cristo passou e cumpriu. Na última ceia, a cerimônia que ele fazia a seder judaica, conforme a tradição, ele fez a festa dos pães ázimos, ou seja, ele cumpriu toda a lei. E foi a humanidade de Cristo, da pessoa de Cristo, é que o fez o nosso sumo sacerdote. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Por causa da sua origem, da sua natureza humana, que tem nada a ver com as heresias do primeiro século. No primeiro século depois de Cristo, nós tivemos várias heresias, vários moveres heréticos, nós ainda passamos por alguns, inclusive algumas interpretações carnavalescas sobre um Jesus Cristo periférico, sobre um Cristo que se assenta, que toma geral da polícia. Isso não tem nada a ver, porque Cristo estaria exortando aqueles pecadores, ele não estaria sendo abordado. O propósito de Cristo ele é muito maior do que ser um homem que veio para ter com os pobres. Cristo veio para ser o redentor da humanidade. Mas nós vamos estar abordando aqui 3 heresias sobre a humanidade de Cristo, que é o arianismo, que foi constituído por Ario, lá em Alexandria, aproximadamente 334 depois de Cristo, e ele defendia que Cristo era apenas uma criatura do Pai, maior que todas, mas uma criatura que através do Pai tinha criado com as demais. Então ele foi combatido e refutado por Atanásio e condenado no primeiro concílio da igreja lá em Nicéia, na Turquia, em 325,
depois de Cristo. O segundo, o apolinarismo, que foi por Polinário entre 300 e 390 depois de Cristo. Ele era um bispo na cidade de Laodiceia e defendia que Cristo não tinha uma alma humana. Ele era Deus, mas com a sua natureza humana mutilada. Ele foi combatido pelos primeiros padres da igreja, pela patrística, por Gregório de Nazianzo e por Gregório de Nissa, aproximadamente quase ali 394. E segundo princípio é que não foi assumido pelo Verbo e não foi redimido. Cristo é o Verbo que se fez carne. Essa concepção ela também é herética. O macedonismo, que em Macedônia, ele foi um bispo de Constantinopla e ele defendia que o Espírito Santo não era Deus, mas mera criatura do Pai. E essa heresia foi condenada no Concílio de Constantinopla II, em 381, que ensinou o ser do Espírito Santo como uma pessoa divina. Então aí surge o estudo de pneumatologia, do Espírito Santo ser a terceira pessoa da Trindade. Ou seja, Cristo ele se revelou através de relacionamento. Ele foi homem, Deus. A sua natureza era humana e ele tinha a sua natureza divina. E Jesus ele vem nos ensinar a relacionar e vem restaurar o relacionamento. Ou seja, o véu do templo se rasgou, não precisava mais de sacrifício de sangue, não precisava mais de um dia da expiação para que o sumo sacerdote ele entrasse no Santo dos Santos, espargisse sangue sobre o átrio, abrisse o templo, o véu do templo entrasse dentro do Santo dos Santos, não havia necessidade mais de soltar bode no deserto, de emolar bodes, e não precisava mais, porque o sangue já foi derramado. E Cristo ele veio através da sua humanidade para nos restaurar deste relacionamento. Então ele vem e nos revela a sua natureza e os aspectos relacionais. E Jesus Cristo e sua família terrena, item 1.1. De acordo com o plano divino de salvação. O Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. Tal acontecimento se deu dentro de um contexto familiar, que incluía uma mulher Maria, cujo útero abrigou Jesus, um homem José, esposo de Maria, que atuou como pai após o nascimento de Jesus, bem como irmãos, que nasceram de Maria e José. Portanto, Jesus experimentou também, em sua passagem na terra, na forma de homem, o relacionamento familiar. Assim, Jesus é o nosso maior exemplo também neste nível de relacionamento. Ou seja, meus queridos, teve pai, teve mãe, teve irmãos, viveu junto, foi disciplinado, teve uma educação secular, teve uma vida secular, e muitas das vezes nós vemos uma igreja distante disto. Nós temos uma igreja fugindo de questões seculares. Não, a igreja ela tem que ser sal da terra e luz do mundo. Nós temos que estar no mundo, nós temos que estar influenciando o mundo. A nossa família ela tem que ser um modelo não de perfeição, porque perfeição não existe. E muitas das vezes nós nos frustramos porque nós buscamos uma perfeição que não existe, mas nós devemos experimentar uma vida em família. Nós vemos muitos casais que naturalmente não querem ter filhos. Na Alemanha existem restaurantes que aceitam cachorros e não aceitam crianças. Isso é inadmissível. Nós temos que ter relacionamento, pai, mãe, filhos. Irmão Rodrigo, por algum problema de saúde não é possível ter filhos. Irmãos, tratar, vamos exercer a nossa fé e uma fé viva, mas buscar os artifícios que o Senhor Jesus deixou para nós, que o próprio Deus deixou para nós, que é a medicina. Converse, tem que ser um consenso também, não pode ter filho. Vale a pena uma adoção? E aí é um consenso, com a busca de uma equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, urologista, ginecologista, outros médicos especialistas, né, um conselho médico, para que possa se tratar. Não consegue mesmo ter filho? Uma adoção é melhor? Vai e busca, mas o conceito original de Deus, pai, mãe e filhos. É claro que hoje as coisas são difíceis, as coisas são muito caras, nós temos que ter uma responsabilidade também. Claro que nós temos que corroborar com questões de natalidade, até para que nós possamos dar dignidade aos nossos filhos. Mas a igreja ela não pode fugir
dos seus princípios de família, conforme a vontade de Deus. Amém, meus queridos? Vamos prosseguindo. Relacionamento de Jesus com Maria e José. É preciso enfatizar o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. A circuncisão, a apresentação do Senhor no templo, ida para o Egito e retorno, formação de uma profissão, instrução religiosa, entre outros. Um verdadeiro exemplo para os pais de hoje. Outro destaque é a sujeição de Jesus a seus pais. Enquanto não tinha chegado o tempo de iniciar o seu ministério, um verdadeiro exemplo para os filhos. Mesmo na cruz, sofrendo terríveis dores, Jesus não ignorou sua mãe, mas providenciou que ela fosse amparada. Evidentemente, que após o início de seu ministério, a proximidade de Jesus passou a ser o cumprimento do plano divino de salvação, o que nem sempre foi compreendido por sua família. E aí, irmãos, nós temos que entrar numa parte mais teológica da palavra de Deus. Por quê? Quando José ele tem a visão do anjo e Maria, tem a visão do anjo e Maria aceita. Primeiro ela teme, depois aceita o chamado, e tudo claro dentro do plano divino. Ela concede ao Filho de Deus. José, ele casa-se, ou seja, eles estavam, apesar que os relacionamentos judaicos sejam diferentes dos nossos, mas seria meio que um noivado. Eles tinham um contrato de matrimônio, e ele era desposado e ele leva essa moça. As meninas judias casavam-se muito cedo, cerca de 12 ou 13 anos, ou seja, ela era uma menina. Se nós levarmos a tradição em consideração aqui, tá, irmãos? Me permito fazer essa analogia. Era uma menina que poderia ter sido apedrejada por adultério. José, pela lei, ela parecesse grávida, ele poderia exercer o direito de apedrejá-la. Ela seria morta, ela seria uma desonra para a família. E nada disso, o plano de Deus foi perfeito e ela concebe. E eles levam ela e eles cumprem todos os rituais da lei. E aí, irmãos, como superintendente também de escola bíblica dominical, é um apelo. Porque nós da igreja, muitas das vezes, nós negligenciamos a educação cristã dos nossos filhos. Por cansaço, por preguiça, às vezes a gente vê, conversa com os pais, mas o menino tem aula a semana inteira. Ou seja, ele tem uma interferência mundana a semana inteira, e o momento que a igreja tem para ensiná-lo com a educação nivelada, conforme a necessidade dele, nós negligenciamos. Muitas das vezes nós vemos, e aí é uma das conversas que nós temos com outros professores, o pior da igreja para as crianças, as sobras são para a igreja, da igreja são para crianças. Muitas das vezes nós vemos a sala que tem criança, é o quartinho, que era uma cômoda cheia de mofo, com resto de brinquedo, que os brinquedos dos meninos vão ficando velhos, os pais chegam e jogam tudo na igreja. Ou seja, a igreja ela tem que investir no ministério infantil. Eu coloquei no meu coração, e aí é um testemunho pessoal, tá, irmãos? Permitam. Muitas das vezes eu prefiro eventos da igreja que me agradem mais, teologicamente dizendo, que muitas das vezes levar meus filhos em festa de criança. E ao contrário, irmãos, nós temos que investir na educação das crianças. Mesmo que seja uma outra igreja, seja uma outra congregação. Tem uma festa para criança, eu tenho conversado isso muito com a minha esposa, nós vamos levá-los. Acerca da escola bíblica dominical, que é o tema que eu gostaria de dar ênfase, às vezes o pai, a mãe, muitas vezes a mãe, não, tem que lavar roupa só o tempo, o pai só tem que ir no domingo. Leva a criança, deixa na igreja, tem as tias que são capacitadas, trabalham com muito amor, deixa a criança, vai, faz o que tem que fazer, depois volta, busca, ou combina com o vizinho, fulano, moro perto da minha casa, leva meu filho e reveza. Temos que dar uma educação cristã de qualidade para nossos filhos. E aí muitas das vezes eu vejo os irmãos reclamando, mas o ministério infantil é assim, é assado. Mas quem mantém? Porque criança não dizima, criança não oferta. O que eles vão levar é o que nós ensinamos. Muitas das vezes é aquela pratinha de 5 centavos, aquela notinha de R$2, e o que eles vão aprender, vão levar para a vida é isso. Então a lição que Maria e José nos deixam aqui, e eu estou falando o nome da Maria primeiro, porque a mãe levava o filho para ser circuncidado, a tradição judaica é a mãe que leva, eles cumpriram rigidamente.
a Bar Mitzvah, né, que nós vamos estar falando um pouco mais à frente aqui, eles cumpriram, e que nós possamos fazer isso também, com amor, com carinho, que nós possamos investir na educação cristã dos nossos filhos. Que muitas das vezes, irmãos, falo por mim, muitas das vezes a gente troca a educação dos nossos filhos por um momento de descanso, um momento de lazer. E aí chega na adolescência, chega na fase de jovem, nós não entendemos porque os nossos filhos não têm o amor que nós queríamos às coisas de Deus. Mas é uma responsabilidade nossa como pais, como cuidadores, porque nós sabemos que muitas das vezes quem cuida não são os pais. Há uma responsabilidade. Nós possamos assumir isso. Amém, irmãos? Relacionamento de Jesus com os seus discípulos. O fato das pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus como filho de Deus. Mesmo tendo convivido tão de perto, porém, quando as pessoas ouviam a palavra de Jesus, obedeciam e criam nele como Messias prometido, sendo assim, os seus discípulos eram considerados por ele como a sua família. Deus também os aspectos estreitos e íntimos de relacionamento familiar como ilustração do seu plano para reunir um povo identificado como família de Deus. Ou seja, Deus ele usa como uma ilustração o termo da família para colocar a igreja, a eclésia, sim, chamados para fora. Nós somos chamados de irmãos. E um dos motivos que os cristãos foram perseguidos no primeiro século é que os gentios eles não entendiam porque os cristãos chamavam de irmãos. Então eles entendiam muitas das vezes, e por má fé, falavam que os cristãos cometiam incesto, e aí os cristãos eles eram constantemente perseguidos e julgados. Mas está falando aqui de irmãos no sentido de afeto. O irmão tem que ajudar o outro, o irmão às vezes desentende. E muitas das vezes na igreja nós vemos racha porque uma pessoa discordou de outra e teve uma discussão. Mas em casa não é assim. Deus está nos ensinando isso. Vai ter discussão, vai ter discordância. Costumo muito brincar com as irmãs, né? Usualmente eu dou aula para a classe das irmãs, que é festa. Aí uma fica com raiva porque a roupa não agradou, a outra não gostou da decoração, a outra não gostou da maneira que as irmãs combinaram de arrumar o cabelo, a outra não gostou do hino. Mas participa todo mundo unido, irmãos. Na casa da gente é assim também, mesmo por isso nós não saímos de casa. Eu não abandono minha esposa aqui no dia que eu discuto com ela. Eu não fugi da casa da minha mãe porque ela me xingou ou porque algum dos meus irmãos discutimos. Nós nos amamos e somos famílias e é assim que tem que ser o nosso relacionamento. Amém, meus queridos? O cristão e sua família. Importante que o relacionamento do cristão com sua família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como no plano original, e o que se deseja e as orientações contidas na palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos tempos diferentes. Nós vivemos tempos que realmente as coisas não são conforme o plano divino, as coisas não ocorrem mais. Até porque nós temos o pecado original, então realmente as coisas não vão ser dessa maneira. E nós temos que nos adequar a algumas realidades. Amém, irmãos? E nós temos diversos tipos de família, e nós temos o que nós chamamos de arranjos familiares, que eles não são ortodoxos no modelo de pai, mãe e filho. Temos relacionamentos que são tipos de família ao qual sua mãe cuida dos filhos, qual o pai cuida dos filhos. Às vezes nós temos filhos que são criados pelos avós, tios ou são adotados. Ou seja, aquele modelo totalmente tradicional hoje ele não existe. Eu particularmente, eu fui criado, meus pais se divorciaram, e eu fui criado basicamente pela minha mãe. Mas nada disso impede que a família continue sendo um plano de Deus. Tá, irmãos? Apesar do que nós vamos estar abordando um pouco mais à frente, a nossa confissão de fé, no seu artigo 25, ela fala, item 3, ela fala acerca da família. Pai, mãe, casados, com os filhos. Mas muitas das vezes as famílias chegam na igreja com uma situação complexa, ou às vezes alguma coisa dentro da própria cristandade
ela influencia e nós não podemos ter uma família ortodoxamente conforme o plano original. Mas nada disso impeça que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos pautar a nossa vida através dos ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Então é extremamente importante que nós tenhamos isso em vista. Nós temos padrão. Hoje, hoje existem outros tipos de relacionamento. Existe união estável. Nós temos a questão quem é concubino, e aí vive de relacionamento extraconjugais. Temos filhos de relacionamentos extraconjugais. E a igreja ela tem um lugar que ela recebe essas pessoas, e nós não podemos tratar um filho de um relacionamento extraconjugal como se tratava os bastardos antigamente. A igreja não tem esse peso, a igreja não tem esse foco. É claro que nós não vamos ser coniventes com o pecado, mas nós temos que trazer as pessoas, ensinarem ela o caminho do arrependimento, e essas crianças, estes filhos, essas pessoas, eles têm que ser acolhidos e estarem dentro do plano de regeneração de Deus. Amém, irmãos? A importância da coerência. O termo coerência indica coesão e harmonia. O cristão é chamado a uma vida, a um viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos, todos os fins práticos, não no sentido formal da apostasia. E é pior que o descrente. Presumivelmente, isto é porque até mesmo os pagãos que não conhecem os mandamentos nem a lei de Cristo reconhecem que essas obrigações dos filhos para com os pais. Ou seja, não precisa ser crente. Para ter uma família ética, um padrão de ético coerente, não precisa ser crente. Antigamente, qual que era a fala machista dos pais? Se eu ponho comida na minha casa, eu mando. Isso é um modelo patriarcal comum, tá, irmãos? Comum, e que muitas pessoas foram criadas assim. Conceito de hierarquia. Pai, mãe, filhos. Ou seja, o próprio mundo ele tem um modelo ético. Então a igreja, os casais cristãos, as famílias cristãs, elas têm que ver sim sobre o discurso coerente. Não adianta eu pegar a minha Bíblia, colocá-la debaixo do meu braço e todos os domingos para a igreja, se eu chego em casa e espanco com minha esposa e meus filhos vêm, ou se eu não pago aos meus credores, se eu tenho uma boca mentirosa, se eu tenho uma língua maledicente, se eu pratico as obras da carne deliberadamente. Então o cristão ele tem sim que ter uma vida pautada na palavra e um discurso coerente, e a prática e a teoria sejam uma só. E quando a família não se converte? Nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a preservar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares por intermédio. Só vou abrir as páginas aqui, tá, irmão? Por intermédio da conduta dentro do lar e do convívio nas diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam a possibilidade. Lembramos-nos que, exposto no tópico 1.2 acerca das experiências de Jesus enquanto na terra, ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a segui-lo, Tiago e Judas, aos quais tornaram-se influentes na igreja primitiva. Ou seja, Tiago ele se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Ou seja, nós temos que orar para os nossos parentes que não são crentes, que não conhecem a palavra de Deus, e nós devemos ser exemplo, sim, vivos, para que essas pessoas elas tenham um bom testemunho de nós e que através da nossa vida o Espírito Santo possa agir e fluir na vida delas. Não necessariamente que nós temos que evangelizá-la com palavras necessariamente, é claro que nós devemos falar, mas principalmente as nossas ações, principalmente os nossos atos, que vão ser, sim, o combustível que eles precisam, vão ser a fagulha do Espírito Santo de Deus para que eles venham para Jesus. Casamento, a instituição para a vida na terra. O próprio Senhor
Jesus afirmou na futura, perdão, na futura vinda ressurreta ou no mundo vindouro que não haverá casamento. O casamento deve ser também um instrumento que contribua para a vida da santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. Importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá casar-se. Aos que permanecerão solteiros. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si. Assim como casar-se não significa automaticamente que os casados estão isentos de tentações ou dificuldades. O relacionamento com Deus, que é o que faz a diferença para todos nessa terra e no mundo vindouro. Irmãos, o plano inicial é casamento. Mas algumas pessoas realmente não vão se casar. E uma questão não faz diferença no tocante ao pecado. Através da graça, através do Espírito Santo, nós podemos sim resistir às tentações, resistir ao mal, resistir ao pecado. Um homem casado ele pode ser tentado, uma mulher casada pode ser tentada da mesma maneira que os solteiros. Mas é a presença do Senhor, o temor e o tremor à palavra de Deus, ao Senhor Jesus, é que nos vai dar, e através do fruto do Espírito, é que nos vai dar força, nos vai dar resistência através da armadura de Deus, para que nós possamos sujeitar o mal e sujeitar as tentações e ter uma vida santa, que é o plano original de Deus. Amém, meus queridos? E a palavra vem nos trazendo aqui, irmãos, com relação ao amor de Deus. Deus nos amou, mandou seu Filho, que morreu por nós, é justamente para isso. Porque nós, sozinhos, nós não teríamos condições de resistir ao pecado. Item 3. O nosso relacionamento com Deus. Importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. Só um minutinho de falar, tá, meus queridos? Só abrir aqui. Como eu disse, o irmão Rodrigo ele não tem muita proficiência com essas tecnologias. O amor de Deus. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Foi a pergunta de um escriba para Jesus. Ou seja, principalmente, importância, primeiro de todos. É imprescindível ter sempre em mente a resposta de Jesus. Ouve, Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus e amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo, mas não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor de Deus e o próximo. E aqui, irmãos, nós temos que entender quais são os atributos de Deus. Deus tem atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Um exemplo de um atributo incomunicável é a eternidade. Deus ele é eterno e nós não conseguimos comunicarmos com Deus através da eternidade. Mas há sim atributos de Deus conosco, ao qual nos permite comunicar com Deus. Por exemplo, justiça, o próprio amor que vem trazendo aqui o autor, bondade de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus. Isso é Deus comunicando conosco e nos dando condição também para que nós possamos ter uma vida piedosa através do Senhor Jesus Cristo. E em Mateus 28, 12, 28, que é o texto usado aqui, Jesus ele não tinha uma menção de acabar com a lei. Muitas das pessoas fazem que a lei acabou ali. Não. Ele resume a lei, proferindo sim a Shema Israel, ou seja, a confissão de fé de Israel, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4, 9, 11, 13, 11, aliás, e capítulo 13, versículo 21. E aí nós vamos estar lendo aqui a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9.
Aleluia. Perdão. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a tua alma e com todas as forças. E essas palavras que te ordeno neste dia entrarão no seu coração. Versículo 11. E casas cheias de todas as boas coisas, não enchestes poços cavados, não cavastes vinhas de oliveira, e não plantaste quando comeres e quando saciares. Amém? Versículo 11. Agora, capítulo 11, versículos 13 a 21. Isso, irmãos, é uma oração que os nossos irmãos judeus fazem. E todo Israel virá e temerá, e não deverá fazer nenhuma impiedade desse tipo em vós. Perdão, 11, 13. No italiano, 13. 11, tá, irmãos? Me perdoa. E acontecerá que, se ouvides diligentemente os meus mandamentos, que vos ordeno hoje, que ameis o Senhor vosso Deus, que vos sirvais de todo o coração e toda a vossa alma. Aqui ele vai ter o versículo 21, eu não vou muito por causa do nosso tempo já avançado. Depois ele lê número 15, dos versículos 37 e 41, e Levítico 19, 28, que aí ele fala que nós devemos amar ao próximo. Amém, irmãos? (3.2) Discípulos de Cristo, dissensão e aborrecer. Parece contraditório. Após lermos e estudarmos sobre a relevância da família, nos deparamos com dois textos do Evangelho de Lucas, onde encontramos duas expressões fortes: dissensão e aborrecer, dentro de um contexto familiar, conectados ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. São termos que indicam desunião, opinião, conduta. Amar menos, né, indicado em Mateus, ou seja, nenhum faço terreno diminuir a lealdade de Cristo. Porém, o Senhor, que exige dedicação completa a Ele, promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Ou seja, meus irmãos, Jesus, ele não está mandando nos odiar a nossa família, ele não está pedindo em momento algum que nós abandonemos as nossas famílias. Tá? Não se trata, mas sim de um paradoxo. Tá? Aqui é o paradoxo, você coloca coisas contrárias. O que Jesus está fazendo aqui, tá? Que é diferente da Pax Romana. O que era a Pax Romana? A Pax Romana era uma paz imposta pela força da nação mais forte com os povos derrotados. Ou seja, Roma vinha, eles dominavam aquela cidade, depois que aquela cidade se rendia, eles implementavam a Pax Romana. Ou seja, a força ganhou-lhe, a lealdade veio pela força, a paz veio pela força. E, na verdade, o Evangelho de Cristo, ele nos confronta. O Evangelho de Cristo, ele nos traz a um outro patamar. O que ele está falando é que nem os nossos relacionamentos familiares sobrepõem ao amor e à lealdade ao Evangelho de Cristo. Nada pode tirar a nossa lealdade de Cristo, nada pode ser maior. Ou seja, ele não está falando que nós devemos ter guerra com a nossa família, e sim que o nosso amor tem que ser maior. Amém, irmãos? Então, ele que é utilizado aqui, na verdade, não é uma alienação. Tá? O que é alienação? Tá, irmãos? Conforme a filosofia. Ele usou um modelo filosófico. Nós temos que lembrar que Lucas estava escrevendo para gregos. Então, a alienação na filosofia é um baixo grau de integração social ou valores comuns. Ou seja, ele rebaixou os valores comuns, que é a rejeição paterna, rejeição à família, que era uma instituição muito preservada ali pelaquela sociedade de época, totalmente patriarcal. Ou seja, ele diminui essa integração social, ele traz um isolamento, e depois ele coloca uma hipérbole, que é um exagero intencional da expressão. Né? E o que ele faz? Ele fala, vai ter guerra, vocês vão combinar. Quem amar mais sua família do que a mim não é digno. Ou seja, ele não está trazendo uma alienação, e sim ele está fazendo uma figura de linguagem, ele está colocando um exagero intencional. Tá? Então os filósofos gregos, eles entenderam bem isso, não foi um ponto de disseção para a cristandade daquele momento.
E eles entenderam muito bem e nós também temos que entender. Então, muitas das vezes, o filho vai para os caminhos de Jesus, ele para de conversar com o pai, ou a mãe vai para o evangelho, e quer largar o marido que não é crente, ou os filhos não conversam, e aí vai. Ou, por exemplo, minha família é evangélica aqui na minha casa, e eu paro de conversar com meus vizinhos que não são evangélicos, ou com meus parentes. Não é isso. Tá? É uma figura de linguagem para que possa ressaltar o nosso nível de lealdade e fidelidade ao Evangelho do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Então nós temos que ter isso em mente, nós temos que ter o que a palavra de Deus está nos querendo trazer e abordar aqui. Tá? Então trata-se apenas de uma figura de linguagem. Expressa no referencial adotado. Jesus é o referencial da vida do cristão, como indicado em Éfeso. Né? É interessante notarmos o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Comunicação, culto, conduta. Temos a tendência de isolar os versículos 22 a 33. Porém, estão expressados como é a vida de uma pessoa comprometida. Então, comprometida com o relacionamento com Deus. E assim, como né, a carta à igreja de Éfeso, nestes textos há expressões e ideias bem significativas para uma contínua consideração por parte do discípulo de Cristo. Sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Ele está falando ali parte que muitas das vezes a gente só quer uma parte de culto e nós esquecemos a parte que são as nossas obrigações cristãs. E é isso que vem tratando ali os versículos 22 a 33. Então nós devemos sim lembrar que o marido ele é a cabeça da igreja. Muitas das vezes nós vemos homens doentes, homens carentes, e isso me deixa em pânico. O homem tem que ser o pilar de fé da sua casa. As irmãs também, elas têm que aprender conforme a palavra de Deus, ser mulheres que entendem seu papel de mulher numa sociedade cristã. Dos filhos, muitas das vezes eu vejo pais temerosos de conversar com os filhos, porque vai desagradar por questão de alguma coisa. Irmãos, nós temos que ter em mente que as coisas de Deus não se brincam, as coisas de Deus não se trapaceia. O Evangelho ele confronta, o Evangelho dói, mas é o que nós temos que sentir, é o que nós temos que viver. Amém, irmãos? E para nós concluirmos, que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isso em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho constante e busca em... Está um pouco apagado aqui, tá, irmãos? Primeiramente, né, a um ambiente saudável, harmonioso, para a honra e glória de Deus. Ou seja, tudo que nós fazemos tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos recapitular aqui pontos-chave, tá, meus queridos? Nós temos que cuidar e trazer as nossas famílias conforme a vontade de Deus. Nós temos que ter relacionamento com Deus baseado nas expectativas e experiências que Jesus Cristo nos deixou e que nós possamos conduzir as nossas famílias em nome de Jesus. Amém, irmãos? Gostaria de estar encerrando esta aula. Agradeço a todos, já peço paciência de antemão. Agradeço ao irmão Vitor, foi realmente protagonista, uma ideia que entrou no nosso coração aqui. E vamos estar orando em nome de Jesus em favor dos casais. Né? O autor da lição pediu que nós possamos estar realmente orando para os casais em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite. A paz do Senhor.